Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. Pede essa graça hoje. Segunda-feira, semana começando. E a palavra de hoje, ela é muito propícia para uma semana que se inicia. Então já pede, Senhor, fala comigo nesse dia. Direciona o meu dia, a minha semana. Direciona a minha oração pela Tua palavra. Hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 17, de 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol, abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Amados, a palavra que me vem com esse evangelho e iniciando uma semana. Quantas vezes, ao longo da nossa vida, nós vamos sendo colocados diante de situações difíceis, situações constrangedoras. Pedro, quando ele diz sim, paga. Não, mas não era bem isso. Mas Jesus aqui, como é que ele iria sair desta situação que a todo instante tentavam pegá-lo, a todo instante tentavam armar para ele uma cilada? Isso fala muito para mim e fala para você. Primeiro porque nós sabemos que os nossos inimigos não são de carne e sangue. Sabemos que a todo instante o inferno arma ciladas contra nós. E segundo, sabemos sim que existem pessoas que não nos querem bem. Jesus, ele nos dá um belíssimo ensinamento. Primeiro, precisamos pedir a graça do discernimento. O discernimento do Espírito. Aqui o Senhor poderia discutir, ele poderia falar, mas Jesus faz uma opção para não escandalizar ninguém. Ele até estava com a razão. Mas para não escandalizar, para não dar problema, ele abre uma nova via. Quantas vezes a gente precisa abrir uma nova via para saber sair de certas situações com prudência, sabedoria, discernimento. Quantas vezes, meu filho, minha filha, você tem batido de frente em algumas situações, mas o Senhor hoje chega dizendo: ei, peça a sabedoria, o dom da sabedoria e o dom do discernimento. Peça a Deus a sabedoria, porque muitas vezes não é na força da palavra que você vai mostrar que você está certo.
Não é na força da briga que você vai conseguir o que você quer. Mas precisamos pedir a Deus sabedoria. E quando nós estamos sob a graça de Deus, sobre a sabedoria de Deus, é extraordinário, porque uma nova via se abre. Eu fico imaginando Pedro pensando, gente, Pedro é um cara que eu adoro estudar, porque primeiro ele responde um negócio sem nem saber. E Jesus, é óbvio, o Senhor, ele é extraordinário conosco, ele sempre nos calça, ele sempre nos ajuda em umas situações dessa, porque Pedro ficou ali sem saber o que responder, provavelmente encurralado, e logo respondeu, sim, paga. De onde que eles iam tirar esse dinheiro? Quando Jesus disse para ele, vai agora, vai para o mar, lança um anzol, abre a boca do primeiro peixe que você pescar. Eu fico imaginando a cabeça de Pedro. É sério isso? Aí vai ter uma moeda na boca desse peixe. Isso nos mostra o quê? Muitas vezes a nossa cabeça ela se fecha, como se nunca houvesse outra opção. Você já passou por isso? A gente não tem outra opção, a opção é essa. A gente sempre fica encurralado diante de certas situações e a gente não consegue pensar outras opções. Nunca existe outra opção. Sempre é aquela opção, a nossa cabeça se fecha num lugar onde a gente não vê outra saída. Mas quando você está sob a graça de Deus, sobre a unção de Deus, Ele sempre acha saídas extraordinárias. Ah, meu Deus, quantas vezes eu já vivi situações extraordinárias que humanamente eram saídas que eu jamais pensaria. O Senhor abre vias que o homem não conhece. Por isso, meu filho, minha filha, você precisa estar sob a ação do Espírito. Se hoje você passa por alguma situação difícil, por alguma situação que você se sente encurralado, você não sabe a decisão a tomar, você não sabe o caminho, o rumo, você não sabe o que pensar, você não sabe o que você está sentindo, você não sabe como sair, você pode estar se sentindo perseguido, atormentado, enfim, tantas circunstâncias. Sejam humanas, financeiras, de relacionamentos familiares. Dobra-te a ação do Espírito. O Espírito Santo é o Espírito que age em Cristo. Ele disse, eu vou ao céu, mas enviarei a vós o meu Espírito. Este Espírito que guiava Jesus, ele pode agir e guiar a mim e a você. Eu posso clamar esse Espírito, você deve clamar esse Espírito, para que eu e você sejamos nessa terra com tantas situações difíceis, ser guiados pelo Espírito por caminhos que o homem duvida. Deus vai te levar, Deus vai te conduzir por caminhos extraordinários. Queira isso, mas abra-te a ouvir a Deus, mesmo que os caminhos que Ele te mande trilhar sejam estranhos. Se você tem um bom diretor espiritual, se você está sob uma vida de oração, se você busca a vontade do Senhor, se você tem uma vida de obediência sobre alguém que te conduza na vida de fé, você sozinho não, a gente se confunde muito, a gente se bagunça muito. Tenha um diretor espiritual que te conheça, que te ajude, que te conduza. Você verá, Deus vai abrir vias extraordinárias e vai te fazer mais apaixonado por Ele. Cada vez que eu passo por uma situação difícil, eu saio sempre mais apaixonada por Deus, porque eu vejo sempre saídas extraordinárias. Mas quando a minha cabeça me rouba, quando o desespero me toma, normalmente eu perco a guerra. Qual é o caminho que você quer? O vitorioso tem que ser guiado pelo Espírito. Deus nos dê essa graça. Peça hoje. Dobra teu joelho no chão, meu filho, minha filha. Peça hoje um batismo forte no Espírito. E que pelo poder da palavra, esse mesmo Espírito que guiava Jesus com sabedoria, guie a mim, guie a você.
e Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Traça sobre você o sinal da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nessa hora, quantas pessoas precisam dessa palavra? Quantas pessoas precisam dessa palavra de poder? Compartilhe. Coragem. E aqui já vai escrevendo, dai-me sabedoria, Senhor. Deus te abençoe.